pra vocês entenderem o que é decupagem, sempre se faz na cena um plano master, o principal plano. Então, normalmente se configura como um plano aberto da cena inteira. E a partir desse plano master, você faz os planos fechados, como TV, entendeu? Então, isso é o básico, tá, gente? Mas acho que vai ajudar vocês, somente quem for fazer o cinearte. Então você pega uma cena comprida, você roda ela inteira, valendo, com todos os atores, no plano aberto, até o final, do começo até o fim. Aí você corta, acabou, você vai repetir essa cena agora para os outros planos. Então, é o que eu falei, o Luiz está aqui, dando a palestra, falando, papai. Isso é um plano aberto, a câmera ali, lá atrás, sei lá. Vê todo mundo falando. No meio do diálogo, tem um diálogo aqui com ele, aqui na frente. Então, depois, o segundo plano que a gente vai fazer é a cena toda, só que com o plano fechado em mim. Depois, o terceiro plano que a gente vai fazer é fechado nele. E assim por diante. Se tiver algum detalhe, tipo, caiu minha chave aqui, tá, plano, detalhe. Isso é importante, isso é a decupagem. Cada posição de câmera ou cada lente trocada é um novo plano. Claro, sempre baseado nas referências, muito importante. E referência não é só filme. Por exemplo, um quadro pode ser uma referência. Por exemplo, um quadro, uma pintura, o enquadramento da pintura pode ser uma referência. Os tons de cor pode ser uma referência. Enfim, a luz pode ser referência daquilo que o artista fez ali, pode ser uma referência. Tudo isso é discutido entre a direção, a produção, a direção de arte, a direção de fotografia, o som. O assistente de direção que é o cara que vai organizar isso. Toda essa análise, toda essa leitura de cena por cena, com todos os departamentos, cada um colocando suas questões, está lá o assistente de direção anotando tudo. Depois disso tudo, na pré-produção, o assistente de direção organiza o plano de filmagem, que é a bíblia do filme. O que é o plano de filmagem? É a ordem das cenas. Então, a gente nunca filma um filme, nunca produz um filme na ordem do roteiro. Porque, em questões de produção, e até de disponibilidade de ator, de locação, principalmente, que é a principal questão, nunca se filma na ordem do roteiro. Então, normalmente, se otimiza o filme filmando dessa maneira, fazendo esse plano de filmagem, que nada mais é do que a organização das cenas. A equipe de filmagem varia de acordo com muita coisa, né? Primeiro, varia do jeito que você quer abordar o seu filme, do jeito que você quer abordar o seu tema. Então, por exemplo, você não pode querer ter uma equipe pequena e colocar um helicóptero rodando. Porque existem muitas questões de produção, de segurança. Tem que ter uma pessoa responsável pelo helicóptero, fotógrafo do helicóptero, tem que fechar o lugar que vai ter a cena do helicóptero. Enfim, cada projeto, cada abordagem pede um tipo de... Quando a gente fala, superprodução, é isso. Porque a equipe é muito grande, porque são muitas variáveis. Eu estou falando disso porque o set de filmagem ele varia muito e é uma oportunidade muito grande para trabalhar, entendeu? Porque tem muita gente para trabalhar em set de filmagem. É o que mais tem. Entendeu? Publicidade, principalmente, filmes publicitários. Né? Produção a gente chama comercial de filme publicitário. É isso, é equipe de cinema. Então, assim, para ficar um cara de cinema. Então, falando em volume de trabalho, é o que mais tem. É onde a maioria das pessoas trabalham, principalmente equipe técnica. Equipe técnica de som, de fotografia e de câmera, né? E dentro de equipe de fotografia tem esses caras que são, eu chamo o pessoal da pesara, que é o pessoal da maquinária, o pessoal da elétrica. A filmagem não é um momento de você inventar coisa, entendeu? A filmagem ela tem que ser a coisa mais prática possível, porque é tempo. E no mercado profissional, você não pode perder tempo na filmagem, porque é muito caro. Você estoura o tempo, você leva um prejuízo aí, com certeza, de locação de equipamento, os profissionais contratados cobram hora extra. Então você foi lá, filmou na ordem completamente esquizofrênica lá, e está lá com todo o material em casa, no seu HD externo, ou no seu HD do computador, ou na sua produtora. Aí você tem que montar.
Então você contrata um editor, um montador para fazer isso. Normalmente você tem que, para você entregar esse material pronto para o montador, de uma maneira assim, normalmente tem uma pessoa que organiza isso para ele, um assistente de ilha, de edição, que a gente chama. Porque agora toda aquela equipe enorme que tinha na produção, na filmagem, vai ter também na pós. Tem um montador, tem um assistente de edição, tem um finalizador, tem um colorista, tem um mixador de som, tem um cara que faz a trilha, tem um produtor que organiza tudo isso, tem uma pessoa que faz só animação, tem uma pessoa que só faz efeito, do tipo, trocar cor de alguma coisa. Existe isso, apagar algum objeto que está em cena. O microfone entrou, tem um carinha lá que faz um negócio chamado rotoscopia, ele apaga lá. Então, isso são profissões muito técnicas. Assim. A formação disso é muito específica e não existe em faculdade nenhuma, é curso técnico mesmo. Tem vários no Brasil, isso é bem legal de ir atrás. Então, vamos lá. Então, nosso amigo assistente de edição foi lá, organizou todo o material bonitinho para o nosso montador. O montador senta na ilha, começa a organizar o filme pelo roteiro. O fundamental dessa fase é esse assistente de edição sentar com o roteirista, normalmente. Ele senta junto com o roteirista. E organiza a ilha de edição. Porque o projeto só anda quando está organizado. Porque se você fez um longa-metragem, 120 minutos, pensa comigo, 120 minutos. O cara filma, cada cena, por em média, um filme tem, vou chutar aqui. Cada cena a gente filma três vezes, no mínimo. 3 planos. Cada plano a gente faz, sei lá, 4 takes. Já são 4 vezes 3, 12. 12 planos. Se a cena tem 1 minuto, 12 minutos. Se existem 3 cenas por página, 3 vezes 120, dá 360. Nossa, perdi a conta. Imagina isso na ilha de edição. Entendeu? Então, é muito importante essa organização na ilha. Senão você vai demorar muito mais tempo para montar seu filme. Muito mais mesmo. Então, isso é fundamental. Quem controla isso é o produtor de pós-produção. Mesmo o cara que tem lá organizando o cronograma da pesquisa, de filmagem, junto com o assistente de direção, ele organiza a ilha de edição. E normalmente o que acontece? O cara chega lá rodou a cena. Aí o take foi ruim. O cara fala, foi ruim. O diretor fala para o continuista, a nota. Então, o take 4 foi bom. No relatório vai lá, take 4, bom. Esse relatório vai para o montador. Chega lá na ilha, está lá. Take que o diretor gostou na hora. Pode ser que na hora o montador olha a cena, o take 3 e fala que fica melhor o corte. Enfim, aí vai um trabalho de edição, que é o mais importante, que é o mais legal, na verdade, de fazer. Né? Porque você está com o material lá, ansioso para ver o que você fez, como é que os atores atuaram, como é que a luz está, como é que o som ficou, como é que o figurino está, de repente apareceu o microfone aqui do cara, assim, ferrou, ou reenquadra, ou manda apagar depois. Enfim, tudo isso é na pós-produção. Distribuição ele já é um assunto mais complicado, assim, no sentido de produção, porque existem distribuidoras no Brasil e no mundo, grandes distribuidoras que praticamente controlam a distribuição em cinema e em TV, e em DVD também. Existem as distribuidoras independentes, você pode entrar em contato, que são ótimas. E existe a distribuição própria também, que é o mais comum, né, para produtores pequenos, para distribuidoras pequenas, para filmes pequenos. Então, você entra em acordo com os locais de distribuição. Então, você pode, por exemplo, falando de cinema especificamente, você faz o acordo diretamente com as salas. Esse é o gargalo do Brasil, entendeu? Do cinema brasileiro. Agora que está acontecendo um movimento no cinema nacional, principalmente do Ministério da Cultura, de incentivar a criação de novas salas de cinema pelo país. Tem muito pouca sala de cinema, tem pouco lugar para distribuir. Internet é o principal, assim, é o mais acessível, vamos dizer assim. Né? Tem os festivais, de cinema tem os festivais. Festival é uma coisa que pouca gente sabe, mas assim, tem muito festival no Brasil, mas muito. Assim, e tem festival específico, sabe? Festival de filme de escola, tem um monte. E assim, e você pode mandar pela internet seu filme. Então, tem festival lá em Porto Alegre, um festival importante, inclusive, de cinema universitário e de escola.
Tem festival fora do país de universitário, que você pode mandar também pela internet, que você não tem custo zero de envio. Então tem que fuçar, entendeu? Tem os grandes festivais, você sabe, na mídia sempre, né? Mostra de São Paulo, o próprio Tudo Verdade, tem o Cine Festival do Rio, tem os festivais do Nordeste, que são vários festivais importantes também. Então, assim, tem muita coisa para fazer. O filme não acaba quando o filme está pronto, sabe assim? O filme começa quando o filme está pronto. Você acaba o filme, agora que o filme vai sair da frente. Aí começa, né? O caminho natural é isso, festivais, lançamento em cinema ou DVD, lançamento em DVD, veiculação na TV. Às vezes você consegue veicular até fora do país, se o filme tiver algum apelo internacional. O caminho para você trabalhar com cinema não necessariamente passa por comunicação. É lógico, você tem toda uma base teórica, principalmente, para você trabalhar com cinema. Se você fizer uma faculdade de cinema, ou uma faculdade de rádio e TV, ou uma faculdade de audiovisual, que são os cursos, teoricamente, que preparam para você ser um cineasta, né? Mas, como eu falei, o cinema é muito grande, o cinema tem muitas funções. Nunca vi diretor de arte de cinema ser formado em cinema. A maioria dos diretores de arte são formados em arquitetura, são formados em moda. Tem uns que nem são formados, a maioria, inclusive, é mais curso técnico de desenho, enfim, de arte mesmo. Isso é muito importante. As possibilidades são muito grandes, entendeu? Por exemplo, o maquiador, a maquiadora de cinema, ela não faz curso de faculdade de maquiagem, ela faz um curso de maquiagem, que é um curso grande, pelo que eu sei. Existem cursos específicos. Você começa com um curso normal e depois você se especializa em cinema, porque curso de cinema, você tem que entender um pouco de luz, de maquiagem. Não pode chegar e colocar um pancake na cara da mulher ou do cara e pôr o cara em cena. Você não pode fazer isso. Tem que trabalhar com a luz, saber como é que vai acontecer. Existe curso técnico de maquinária elétrica também. Tem curso técnico para isso. Não é específico de cinema, mas você entende de elétrica, você faz isso. Tem curso de roteiro pra caramba. Roteiro é o que mais tem. E tem cursos bons. Outro jeito de conhecer bem o cinema, como é que são os trabalhos do cinema, são esses making-offs de filme, de programa. Vou mostrar umas fotos de alguns trabalhos que eu trabalhei, que eu fiz. Por exemplo, sabe quando tem cena em carro? Isso é a maquinária, isso é o grip. Os caras pegam essa estrutura metálica aqui, esses sarrafos aqui de ferro, com umas ventosas, penduram no carro, e o carro sai andando, filmando em primeiro plano esse aqui. Esse é o grip de primeiro plano. Quando tem um filme que o cara está dirigindo e está sendo filmado dirigindo, ele nunca está dirigindo. Nunca. Ele sempre está aqui, ó. É um camera car. Quem constrói isso é a equipe da fotografia, da maquinária e da elétrica. Eles que fazem tudo isso. Esse é outro tipo de camera car. Ele vai... O que acontece? Também rola a cena, né, do carro cara sendo filmado, mas vendo o carro. Então também tem esse tipo de câmera. Põe a câmera atrás aqui dessa caminhonete e filma o carro andando. Isso é uma grua, no caso de futebol, que vocês devem estar acostumados a ver. Esse filme, no caso, a gente fez tudo à noite, né? Então a gente pôs a grua na madrugada ali, ó. Nosso amigo fotógrafo subiu na grua. Essa aqui é do Barbeiros, ó. A gente filmando lá, o cara do som. Olha onde o microfone fica. Do lado. Ele está com a câmera super fechada. Então é aqui que a gente tem aquele som de tic-tic-tic, que são ruídos para você compor o filme, o som. Basicamente, para você montar um set de luz simples e que funcione para o seu filme, você tem que ter uma luz principal para você iluminar tudo. Uma luz principal para você, na verdade não tudo, mas iluminar o seu objeto. Então, estou aqui falando com ele aqui, tem que ter uma luz em mim e uma luz nele. Então são duas luzes principais, entendeu? Cinema, fotografia é luz. Sem luz você não imprime nada. O básico ele pede 3 luzes, na verdade. A câmera está aqui. Nosso objeto está no centro. Então tem a luz principal pegando ele. Você tem que fazer alguma luz no contraluz. E depois você precisa dessa luz do cenário. Você precisa iluminar o fundo. Então é uma luz. Então esse objeto, vamos dizer, simplificando, vai. Então, tem eu aqui. Então tem uma luz que tem que ir em mim. Uma luz que tem que iluminar o meu fundo, em mim, e uma luz que ilumina o fundo. Isso é o básico do cinema. Antes de gravar, sempre tem que fazer o white balance, né? Isso é o básico.
White balance para você ter a luz, o branco certo daquele ambiente. Você pega uma folha branca, põe na frente da câmera, coloca white balance, ele automaticamente registra o branco do ambiente. Aí você registrou o branco, você vai iluminar a cena. Você ilumina primeiro no seu objeto. Plano aberto. Plano aberto você ilumina tudo, né? Que o objeto é tudo. Faz o contraluz em tudo e a cena em si. Fechou o plano, muda a posição de luz. A luz vem em mim, a outra luz vem no meu contraluz, no meu contraplano, quer dizer, desculpa, o contraluz vem em mim, e você ilumina o ambiente atrás de mim, para você ter algum preenchimento de fundo, senão você não enxerga nada, ou fica muito contrastado, não fica bom. Por exemplo, aqui a gente tem uma fonte de luz vindo de lá. Então a gente já tem uma luz aqui, um contraluz, provavelmente, quando eu estou aqui. Eu tenho que ter uma fonte de luz que vem aqui. Então ele rebateu a luz aqui, para não vir tão forte em mim, ele rebate e ela espalha. Então ele vem em mim. E aquela ela preenche o fundo aqui da sala, entendeu? Você vai fazer uma cena externa, você tem que pensar dessa maneira básica aqui. Só que você tem o sol. Então você não precisa levar 3 refletores. Pode usar um refletor e 2 rebatedores, ou um refletor e um rebatedor. Dependendo da situação, até um rebatedor. Por exemplo, você está na rua, vai fazer uma cena que tem você está na calçada, vamos dizer assim, tem um muro claro, um muro branco. E está um sol a pino, meio-dia, pior sol para filmar possível. Por isso que filmagem sempre é cedo, gente. Sempre 5 da manhã você está de pé. Está de pé não, está filmando. Você acorda às 3, né? E vai dormir às 8, né? Não tem mais sol. Mas, por exemplo, você está na rua, então você tem um sol, tem um muro branco e tem a cena aqui. Então você põe uma luz na pessoa, você usa o contraluz, que o sol está rebatendo na luminosidade do branco ali, o sol já vai preencher esse fundo para você. E você usa um rebatedor, que se fala, né? E aí você pode rebater, tem vários tipos de rebatedor. Tem rebatedor prateado, rebatedor dourado. Aí vai muito do que você quer usar. Que tipo de cor você quer no filme. Você quer uma coisa mais quente, você usa o dourado. Você quer não frio exatamente, mas você tem mais brilho no prateado. Né? Enfim, tem várias coisas. Tem o tom de pele da pessoa também. Você não pode... uma pessoa muito branca, se você jogar uma luz muito forte nela, você vai estourar na câmera. Sabe? Uma pessoa que tem um tom de pele negro, você não pode rebater uma luz branca nela. Tem que rebater uma luz dourada. Por quê? Por causa do tom de pele. Porque tudo é a matiz, né? A cor. Tem os tipos de luz. Né? Então, existem vários tipos de refletores, isso eu quis dizer. Refletor de luz quente, de luz fria. Luz fria, quando eu digo, é azul. Existem vários tipos de luz. Esse soft light aqui, que é uma luz branca, ela não é tão agressiva. Tem canhão de luz, que é um pouco parecido com isso, mas esses de show, sabe, de palco, isso é uma luz super direta. Você sempre pode usar ela bem, para você iluminar e depois difundir ela. Tem os refletores enormes, que se usa em cinema e em publicidade, tipo de 20 mil megawatts, que é um negócio que reproduz o sol, sabe assim? Aqui são as lentes, ó. Quanto mais angulada, menor a lente. E quanto menor a lente, mais aberta ela é. A lente de 50 milímetros é o olho humano. Você enxerga 180 graus praticamente, um pouquinho menos. Se você começa a angular, você usa as lentes menores. 45, 20, 15, 12, 10, são cada vez mais anguladas possíveis e você enxerga mais, né? Mais aberto possível. Então, uma lente 10, você quase enxerga atrás aqui. E a teleobjetivo ao contrário. No caso de filme de câmera digital, ela já tem um zoom, né, nela. Mas você tem que pensar nisso. Se você quiser fazer um plano aberto, tem que tomar cuidado, você vai abrir muito. Quanto mais aberto, mais angulado. Quanto mais angulado, mais distorcido vai ser a tua visão. Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer plano aberto. Quando você corta para o plano fechado, tem um pulo muito grande. Um pulo de corte. Você percebe o corte. E o corte bom é aquele que você não percebe. É aquele que quando você pisca, já mudou o plano. Tem um montador famoso, o Walter Murch, que é o montador do Apocalipse Now,
filmes do Francis Ford Coppola, do Poderoso Chefão, que é uma lenda viva. E ele fala isso. Ele tem um livro, que inclusive é um livro que vale todo mundo ler, que chama Num Piscar de Olhos. Que é uma bíblia da montagem. É um livro fininho, assim. E o livro fala muito sobre a percepção. A montagem é muito você perceber os movimentos. As pessoas piscam. Então, ele fala que o corte perfeito é quando você pisca. Quando você pisca, corta daqui, corta. Então, ele é uma viagem enorme dele, mas que é um cara, enfim, super conceituado e importante para você que quiser mexer mais com edição. É o melhor, assim. É o melhor que tem. Eu pus aqui algumas câmeras aqui. Essa é a câmera que eu falei, a 5D, que está na moda. É uma câmera fotográfica, mas ela filma em Full HD, 24 quadros por segundo. É uma câmera que super popularizou. Assim. A maioria das publicidades que vocês veem na TV hoje são feitas com ela. E essa aqui é a câmera que chegou para substituir essa. É uma câmera nova, que veio substituir a 5D. Elas estão em concorrência ultimamente. É isso. Muito obrigado.